Olá, sou Lauren Escobar, do Estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Romanos, capítulo 2, seguindo. Ele te julgará a ti, que não obstante a letra da circuncisão, és transgressor da lei, porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão que é somente na carne, porém judeu é aquele que interiormente é circuncisão, o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Paulo responde a objeções. Qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muito sobre todos os aspectos, primeiramente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles para fazer a felicidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para esses seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto para aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? E por causa da minha mentira fica eu relevo da verdade de Deus? Para a sua glória, porque sou ainda ordenado como pecador? Ou porque não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos o males, que venhas o bem, que venhas bens? A condenação deste é justa, todos os homens na condição de pecadores, que se conclui que temos nós qualquer vantagem, não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado todos, tanto judeus como gregos, então debaixo do pecado, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há quem um sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem, engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldições e de amarguras, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. O judeu não contribui exceção. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável pelo Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, a justificação pela fé e pelo Jesus Cristo. Mas agora sem lei manifestou a justiça de Deus, testemunhado pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua causa, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, quem Deus propôs a seu sangue
como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, onde, pois, a jactância foi de todo excluída porque lei das obras, não pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto Deus, um só, justificará a fé, o circuncioso mediante da fé e o incircuncioso. Anulamos, pois, a lei pela fé, não de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Abraão justificado pela fé. Que, pois, diremos ter alcançado a Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, de que se gloriar, porém, não diante de Deus, pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Vem, pois está bem-aventurança exclusivamente sobre os circunciosos e também sobre os incircunciosos, visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircuncioso. Não no reprime da circuncisão, e sim quando incircuncioso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircuncioso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circunciosos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão, por sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé, pois se da lei é que não herdarei, que são herdeiros, anula-se a fé e cancela a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme na promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também o que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituiu, perante aqueles no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperado contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência, e sem
enfraquecer a fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos, e na idade avançada de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para justiça, e não somente por causa dele está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, e Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A justificação pela fé e paz com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos a paz de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualdade, acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na presença da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança existência, e a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, e nos foi